Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prínzio e estou hoje com vocês trazendo mais um estudo de um pedacinho da Torá do canal Techuvá Total. Esta semana falaremos sobre a porção Shelar Leha, envia para você, uma porção que traz um significado muito grande, que traz um castigo muito grande para o povo que desobedeceu o Eterno no deserto e foi obrigado a ficar mais 40 anos no deserto. Então, nós vamos estudar um pouquinho dessa porção e no Shabá, se o Eterno assim permitir, o Moré Marcos Felipe vai nos trazer um estudo bastante aprofundado dessa porção, que traz muitos ensinamentos, que traz uma maneira da gente expressar a nossa fé no Eterno, porque essa desobediência causou um transtorno muito grande e a gente tem que aprender com isso, que devemos sempre confiar no Eterno, acreditar no Eterno, nos seus ensinamentos, na sua palavra. E nós vemos aqui que houve nesse momento em que passavam pelo deserto, uma falta de confiança na palavra do Eterno, uma não aceitação dos ensinamentos do Eterno após tantas maravilhas que haviam recebido pelo caminho nesses dias que acompanharam a saída do Egito até o recebimento das duas tábuas com as 10 das maravilhosas palavras e também depois da construção do Mishkan, da caminhada pelo deserto, seguindo a nuvem, em um determinado momento resolvem não acreditar mais nessa nuvem. Então, eu quero trazer para vocês hoje um pequeno estudo ainda versando sobre uma análise de números dentro da Torá, porque dessa forma que a gente consegue observar muitos detalhes, muitos ensinamentos que a Torá nos traz e sempre mostrando a nossa confiança que a palavra realmente é uma palavra que é repleta de ensino, repleta de significado e que nós devemos sempre abrir o nosso coração para ouvir os ensinamentos do Eterno. Então, eu peço que você abra o seu coração agora para a gente iniciar esse estudo, né? Esse estudo dessa paraxá, Shelar Leha, envie para você. E vocês devem ter percebido, olhando a Torá em hebraico, que muitas vezes algumas palavras são escritas de uma forma um pouco diferente, são com uma letra a mais, né, ou às vezes uma letra a menos, um Vav, um Yud, uma rei que aparece de repente na palavra, e muitas vezes a gente fala assim, olha, será que quem fez a cópia não colocou uma letra a mais, não errou essa letra, não fez alguma coisa que por conta própria, ou seja, que não seguiu corretamente o texto original? Aí você pega outra cópia e está do mesmo jeito, pega outra cópia e está do mesmo jeito, e aí você fala, bom, o Eterno não ia colocar essa palavra errada. Então tem algum significado por essa letra estar aí a mais ou a menos, por essa letra ter aparecido, por exemplo, dentro de uma palavra que normalmente não se escreve daquela maneira. Os sábios sempre nos trazem algumas informações e também a outra coisa que a gente sempre discute, né? Como é que o sábio fala para a gente que existe alguma coisa que está sendo dita na Torá, mas que não está escrita, não está no nível Peshá, né? Que você lê o texto no nível Peshá, você entende o texto, mas às vezes um sábio diz assim, não, tal coisa aconteceu, né? E aí você fala, como é que o sábio descobriu isso? Aí a gente tem que entender como que o sábio chega nessas conclusões, porque no texto em hebraico a gente tem uma grande ferramenta que é a gemátria, né? Os números que estão embutidos dentro da Torá e que muitas vezes
a gente não sabe usá-los, e muitos sábios se debruçaram a vida toda estudando essa gemátria, buscando esses ensinamentos dentro do texto da Torá, como Rashi, como Baal HaTurim, né, foram sábios da antiguidade, da Idade Média, né, que estudaram muito e fizeram comentários da Torá e provando com a parte dos números que as mensagens escondidas eram válidas, eram verificadas pela matemática, pelos números, né? Então, é muito interessante. Aqui no canal a gente sempre fala da gemátria, né, das sequências de letras equidistantes, mas existem muitas outras formas de fazer essa análise. Às vezes se contam as primeiras palavras de um verso, às vezes as últimas, às vezes a segunda, às vezes a terceira. No último estudo em Behaloterá, nós vimos como encontrar a palavra Leviim, né, como encontrar a palavra Leviim no meio da palavra Israel. Mostrei para vocês que ali dentro da palavra Israel a gente encontra a palavra Leviim, e por que os levitas foram escolhidos já lá no momento em que Yaakov passa pelo deserto, dorme sobre o solo, sobre uma pedra, e aí a gente vê a gemátria aparecendo no nome dentro de uma frase, não na forma das sequências de letras equidistantes, onde as letras são separadas por uma quantidade certa de espaços, mas também de uma forma um pouco aleatória dentro de um texto. Até um colega aí no canal perguntou, mas dá para fazer a gemátria dessa maneira? Sim, existem várias formas. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pode ver na gemátria. Então, vamos lá para o nosso estudo, começar o nosso estudo já nessa paraxá, lembrando um pouquinho da paraxá anterior, a paraxá Behaloterá, que traz algumas coisas muito interessantes, né, que a gente talvez, numa leitura mais rápida, a gente não percebe. Mas é importante na Torá a gente observar todos os sinais que vêm marcados no texto, né? Os sinais não estão ali perdidos, não estão ali colocados apenas para compor uma imagem, né? Na verdade, nós temos ensinamentos e os sábios nos trazem ensinamentos. Então nós vemos na porção anterior ainda, na porção Behaloterá, nós temos 2 versos que são separados por uma letra Nun invertida. Né? Não sei se vocês perceberam, se você pegar a sua Bíblia em hebraico, certamente você vai observar esse texto, né, que começa com Vayehi binso Haharon, Vayomer Moshe Kuma Adonai Veyafutsu Ui Veiha Veia Nusu Mesan Eha Mipar Neiha. E o próximo verso, o Venuho Yomar Shuvah Adonai Hivavot Alfei Israel. Então, isso aqui é citado no momento em que eles vão caminhar com a arca, né? Então, no momento que eles caminham, Moshe diz: levanta-te, Adonai, que teus inimigos sejam dispersos, que quem te odeia fuja de diante de ti. E quando a arca pousava, ele dizia: volta-te, Adonai, para as miríades dos milhares de Israel. Então, essa palavra miríade de milhares merece um estudo à parte, né, para a gente verificar a quantidade de pessoas envolvidas aqui. Mas o que eu quero salientar para vocês é justamente essas 2 letras Nun que aparecem no final do verso 10:34 e no final do verso 10:36, fechando
esses dois versos, o verso 10:35 e o verso 10:36. Qual o significado dessas num invertidas? Por que essa num está marcando, salientando que esse texto tem uma importância, que a gente tem que observar esse texto? Esse texto aqui, ele traz uma profecia que vale até os dias atuais. A gente verifica isso durante toda a história do povo judeu, o povo que é o povo israelita, mas é o povo que sobreviveu das 12 tribos, né? Então, os sábios dizem que quando uma frase começa com a palavra Vayeri, indica algo ruim, algo que não vai ser uma mensagem muito boa. Isso está no Talmud, no estudo Megillah 10b, né? Quem quiser estudar o Talmud tem aí essas informações. E nesse primeiro verso aqui, está dizendo assim, quando a arca viaja, né, refere-se à época em que o povo judeu não está parado no seu lugar, não está na sua terra, não está no seu solo, né, não está no seu país, não está em Israel, não está na terra de Israel. Isso significa que esse povo estava perseguido, né, como a gente vê na história, o povo judeu, o povo israelita, desde a época ainda que as tribos estavam juntas, o povo israelita era muito perseguido, né? E o povo judeu, nesses 2000 anos de histórias que nos separam aí do início da Era Comum, né? Esses 2000 anos o povo judeu foi muito perseguido. Então Moshe está pedindo ao Eterno que nesse período, enquanto o povo está disperso, que ele olhe pelo povo, que ele faça com que os inimigos se afastem do povo, mantendo o povo sempre com a fé no Eterno, mantendo o povo sempre sobrevivendo, né, como sobreviveu todos esses anos. E o segundo verso refere-se ao período em que o povo está no seu solo, está parado no seu solo, está na sua terra, e é nesse momento que o povo se esquece de Adonai. Então Moshe pede que nesse momento que o povo está na sua terra, que o Eterno olhe pelo seu povo, que o Eterno se volte para esse povo, porque é nesse momento que o povo de Israel se afasta do Eterno, se esquece do Eterno, né? Quando as benesses são muitas, o povo se esquece do Eterno. Então, é como a gente atua normalmente, né? Quando a gente está numa situação de desespero, de tudo perdido, a gente se volta ao Eterno, a gente pede a proteção do Eterno. Mas quando as coisas vão bem, né, quando você tem alimento, quando você tem sua casa, seu aquecimento, né, quando a gente está bem no trabalho, quando a gente está bem na família, a gente esquece do Eterno, a gente não se volta para o Eterno. Então, essas duas frases estão dizendo basicamente isso, né? Quando você estiver longe do Eterno, você lembra que o Eterno está cuidando de você, mas quando você estiver parado, quando você estiver no bem bom, como a gente diz, você também tem que se lembrar do Eterno, tem que sempre manter o Eterno próximo de você, né? Você tem que sempre acreditar no Eterno. Então, é isso que essas duas frases, que esses dois nuns estão fazendo aqui, né? Um num invertido, mostrando que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção para essas duas frases. E nesse momento que o povo passou já por todo aquele período ali ao pé do Sinai, saiu do Monte Sinai, caminhava pelo deserto, cada maná caía todos os dias, né? Então é muito interessante a gente verificar que o povo estava no bem bom. Tinha maná, tinha a nuvem de dia, tinha o calor do fogo à noite, né? Então eles não estavam mais se preocupando com o Eterno. E é nesse momento que eles começam a reclamar do alimento, reclamar da água, reclamar de tudo, e até que chegam aí a reclamar por 4, né? Nós vamos ver em 4 porções, em Berraloterra nós já vimos isso,
Nós vamos ver agora, nós vamos ver nas duas próximas porções o povo reclamando o tempo todo do Eterno, o tempo todo de Moshe. Na verdade, eles reclamam de Moshe, mas eles estão perdendo a sua fé no Eterno, não em Moshe. Então, essas duas num aqui estava atuando muito forte, né? O povo havia atingido o máximo do cume, estava em total vida mansa, digamos assim, e aí queria mais alguma coisa, queria cobrar do Eterno mais alguma coisa. Então nós vimos que eles receberam a Torá, mas não estavam satisfeitos com os ensinamentos da Torá. Eles quiseram ir ver a terra de Israel, a terra prometida, desobedeceram ao Eterno, saíram da nuvem, e nós vamos ver que Moshe não foi de Moshe que partiu essa ideia parte do povo, Moshe apenas concorda que isso seja feito. Nós vamos ver isso lá no livro de Devarim, quando Moshe vai fazer o seu discurso e mostrar tudo o que aconteceu no período que eles estavam caminhando pelo deserto. E é justamente nesse momento que eles vão, olham a terra prometida e voltam e falam mal da terra prometida. Eles falaram que a terra era boa, mas tinha gente ruim, a terra era boa, mas tinha que fazer um monte de coisa, a terra não era assim tão especial como se esperava. Então eles falaram mal dessa terra e justamente após o período em que eles viram que Miriam tinha falado mal de Moshe e foi acometida pela Tsaraat, ou seja, eles não tiveram medo aqui de voltar e falar mal da terra do Eterno, da terra prometida pelo Eterno. Né? Como é que alguém, vendo o que aconteceu com Miriam, né, ela ficar com a Tsaraat após falar mal do seu irmão, e eles vão e falam mal da terra que o Eterno havia prometido para eles, que era uma terra que manava leite e mel. Né? Então, não dá para entender a pessoa perceber tantos sinais, tantas maravilhas, né? A bondade do Eterno sempre, e também a cobrança do Eterno pelas falhas cometidas. Né? Eles não tinham realmente juízo na cabeça para se aventurar dessa forma e sair da nuvem, ir até a terra prometida e trazer tantas notícias ruins. Né? Então, eles não confiaram no Eterno, não tiveram imunar no Eterno. E eles voltam dizendo que a terra também mana leite e mel. Né? Essa foi realmente a total desconfiança do Eterno. Não mostraram nenhuma emuná, nenhuma confiança no Eterno, porque o Eterno criou esse slogan dizendo que a terra prometida era Eretz Zavat Halav Devash, a terra que mana leite e mel. Porque eles não acreditaram, porque eles quiseram ver com os próprios olhos. Nós já vimos no momento do hebraico dessa semana uma grande discussão sobre essa frase. Eu queria trazer aqui um complemento, né? Porque quando o Eterno diz Eretz Zavat Halav Devash, ele está dizendo que essa terra é a terra da plenitude. Porque se você olhar aqui as últimas palavras, as últimas letras das palavras Zavat Halav Devash, nós temos aqui justamente a palavra Shabbat, Shin, Vav, Tav. Né? Então, Eretz Shabbat, essa terra, a terra prometida, é a terra da plenitude, é a terra do Shabbat. Então, eles não acreditaram nisso, eles quiseram ver diretamente, eles não confiaram no Eterno e, por isso, então tiveram esse castigo aí de passar 40 anos vagando pelo deserto, 40 anos de sofrimento, né? Porque apesar de ter tudo no deserto, mais de 600 mil pessoas morreram, somente Yeshua ben Nun e Caleb ben Yefet, né? Só esses dois conseguiram sobreviver nesse período todo
e entraram na Terra Prometida. Sobreviveram, tiveram que passar os 40 anos, porque também participaram desse passeio pela Terra Prometida, desse turismo, né, como nós já estudamos, e perderam toda essa, digamos, pela desconfiança do Eterno, perderam o tempo de chegar antes na Terra Prometida, e todos esses 600 mil que poderiam chegar na Terra Prometida bem antes, né? E esses 600 mil morreram, apenas seus descendentes entraram na Terra Prometida, a terra do Shabat, a terra que mana leite e mel. Então, nós tivemos também aqui o Eterno dizendo para eles usarem o tzitzit, né, para lembrarem das mitzvot do Eterno. Então, esse tzitzit são franjas colocadas na roupa, né, são cordões que têm um certo número de cordões, e nesses cordões, nós vamos ver isso nessa porção, e isso é para que todos se lembrem dos mandamentos do Eterno, visto que aqui eles tinham acabado de desobedecer ao Eterno. Então o Eterno falou, olha, vocês agora vão ter que usar isso para sempre lembrar, carregar no seu corpo e sempre lembrar dos ensinamentos do Eterno. Porque a gente tem que ter sempre esses mandamentos na nossa fronte, no nosso coração, nas nossas ações. A gente tem que fazer isso todos os dias da nossa vida. Não podemos nos esquecer em nenhum momento, seja no momento ruim, seja no momento bom. A gente sempre tem que caminhar com os ensinamentos do Eterno. E a gente verifica hoje que a humanidade caminha muito longe disso. A humanidade saiu da nuvem. Uma grande maioria da humanidade, sejam judeus ou sejam não judeus, não caminha na nuvem há muito tempo, né? Então nós precisamos voltar para a nuvem, precisamos caminhar sob a proteção do Eterno. E eu queria trazer para vocês, então, um pequeno estudo aí do tzitzit, né? Do que nós podemos achar dentro desse texto que vem em Bamidbar, aqui no capítulo 15, né, que é justamente o terceiro parágrafo do Shema Israel, que começa lá no verso 6, verso 4 do capítulo 6 de Devarim. Nós começamos a ver essa oração, o Shema Israel, e ele pega trechos de várias partes da Torá, vários ensinamentos da Torá, e aqui no capítulo 37 a gente tem essa terceira parte do Shema Israel, que diz assim, e falou Adonai para Moshe dizendo, então aqui começa esse terceiro parágrafo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes que façam para si franjas, ou de tzitzit nos cantos de suas roupas, por todas as gerações, e incluirão nas franjas no canto um fio azul, terrelet, né? Esse fio azul era tingido com um peixe que não se conhece mais, não se sabe mais qual é esse peixe, qual era essa cor azul, mas mais à frente no estudo do Shabat vocês vão ouvir, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o fio azul. E o próximo verso diz, e será para vocês por tzitzit, e vocês olharão para ele e se lembrarão de todas as mitzvot de Adonai e as cumprirão. Então esse é o objetivo do tzitzit, lembrar e cumprir. Não é só lembrar, não é só cumprir, mas são sempre as duas atuações que a gente tem que ter, né? Lembrar e cumprir, assim como o Shabat, lembrar e santificar, assim como a comida kasher, animal que rumina e tem o casco fendido. O Eterno sempre traz as duas condições, porque a gente não pode escolher só uma condição, né? Lembra-se que Bereshit começa com a letra de valor número 2, ou seja, nós temos sempre que olhar os dois lados, né? Então a gente tem que sempre fazer as duas ações, né? Para que não sejam desviados pelo próprio coração e pelos olhos,
sendo levados a se prostituir. Ou seja, para que não saia da nuvem, por sua própria vontade ou por querer ver alguma coisa, não acreditando nos ensinamentos do Eterno, e aí comete erros, comete a saída de uma vida normal, daquela vida que o Eterno nos dá com tanto amor. Então, é isso que a gente precisa ver no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui a palavra tzitzit. Vamos olhar um pouquinho hoje a palavra tzitzit, né, que é justamente essa franja, que nos traz aí muito significado, né? A franja nos traz muito significado e eu quero circular aqui para vocês a palavra tzitzit, né? Se vocês olharem aqui a palavra tzitzit, ela é escrita com um tsadi, um yud. No tsadi nós temos um hir, que é esse pontinho aqui abaixo, então o yud com esse hir que dá o som do i, né? Nosso i latino, nosso i a letra i, né? Essa letra que não é o Y, mas é o nosso I, o I latino, do A, E, I, O, U. Né? E aqui nós temos uma nova letra tsadi e um hir, que também tem o som de I. Mas, se vocês observarem, não tem aqui a letra Yud. Não tem a letra Yud como tem nesse caso aqui. Por que será? Será que se esqueceu desse Yud aqui? Vamos ver a próxima letra de tzitzit, aparece escrita da mesma maneira. Nós temos aqui um tzitzit escrito da mesma maneira. E aqui nós temos um letzitzit, um paratzitzit, né? Será para vocês por tzitzit. Então será por tzitzit e aqui só tzitzit. Então nós temos a palavra tzitzit escrita com um iud e sem um segundo iud. Se tivesse um segundo iud aqui também seria a mesma palavra, tzitzit, né? Porque o som seria o mesmo. Mas a falta desse iud aqui acarreta, necessita de uma atenção especial para a gente. Né? A gente tem que olhar então esse texto com mais cuidado, porque tem ensinamentos aqui por trás desse iud que está faltando, né? Então, o Eterno diz que nós devemos nos lembrar para cumprir as 613 mitzvot. Então, essa palavra aqui deveria ter o número 613. E o comentarista Arash, né, que foi um dos maiores comentaristas que a Torá teve, que traz muitos ensinamentos, muitos estudos da Torá, principalmente usando a Gemátria, né, ele nos diz o seguinte: se você pegar a palavra tzitzit e pegar os valores das letras, você tem aqui o tav, o yud, o tsad, o yud e o tsad. Você vai ter 400, mais 10, mais 90, mais 10, mais 90, você vai ter o valor de 600. Se você pegar os oito fios que são colocados no tzitzit e pegar os 5 nós que são dados em cada um dos fios, você vai somar 613, 600 mais 8 mais 5. Então, quando você olha aqueles 8 fios com os 5 nós, você lembra que você tem que cuidar, você tem que lembrar e praticar os 613 mitzvot do Eterno que estão nas 10 das maravilhosas palavras, né? Então, é muito interessante essa forma de ver. Só que existe um problema, né? Nós vimos lá na frase anterior que o tzitzit escrito lá não tem esse ut, né? Então, se a gente somar isso aqui dessa maneira, nós vamos ter 590, né? Porque não tem um iud aqui. Então, somando tudo, vai dar um valor bem menor aqui, né? Então, vai dar um valor bem menor, vai dar um valor de 10 a menos, vão dar 603 mitzvot em vez de 603. Então, será que o Rashi, quando fez esse estudo aqui, ele fez o estudo errado? Né? Será que ele deu uma informação errada? Será que ele chutou aqui um
um valor, botou um yield aqui por conta própria. Então a gente tem que pensar que nós temos aqui 2 vezes a palavra tzitzit e 1 vez a palavra letzitzit, né? Então, se a gente pegar aqui 2 vezes esse aqui, são 2 vezes 590, e essa aqui dá 620. Se você fizer a média, você tem aqui os 600 que ele cita. Mas será que o Eterno aceita isso? Será que ele usou esse artifício? Será que isso não foi assim uma forçação de barra, digamos assim, para fazer dar o valor? Será que é assim mesmo, né? Ou talvez não, talvez a gente tenha que buscar mais uma explicação dentro da Torá, porque a Torá nos traz isso, né? Ela pede que a gente se debruce sobre ela dia e noite. Por quê? Porque tem muitos ensinamentos. Não basta simplesmente ler no Peshat, você tem que ir para o Dachá, para o Remez, né? Você tem que ver as parábolas, você tem que ver o significado mais escondido, e você tem que ir até o Sod, você tem que ir nos ensinamentos ocultos que traz o texto da Torá. Então, quando a gente vê algo desse tipo, a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre esse estudo, que vai te trazer muito, muito mais ensinamento e vai fazer com que o seu cérebro funcione bastante, né, com que o seu cérebro se desenvolva para perceber todos os detalhes da Torá, que são os detalhes da vida, a vida que nós levamos no nosso dia a dia, né, perceber mais do que simplesmente o que está na superfície, né. Então, deve ter uma explicação aí nesse texto, e vamos ver lá no texto de Devarim 22:12, né, no discurso de Moshe, alguma coisa que podemos usar aqui no estudo da tzitzit. Então, mostrando que a Torá, você não estuda uma porção isolada das outras, você tem que estudar o texto como um todo, você tem que estudar Bamidbar, mas tem que lembrar que tem Devarim, você tem que lembrar de textos que foram trazidos lá em Bereshit, porque a vida é assim, a vida é ligada, você não separa a sua infância da sua idade adulta, né? A sua idade adulta traz referências da sua infância. Então, a Torá precisa ser estudada todos os anos, justamente para que você conheça ela todo o tempo todo. Não basta estudar uma vez só, ler uma vez só a Torá. Você tem que, toda vez que estudar um texto, você tem que lembrar do que vem depois, e você tem que lembrar do que você já viu. Então aqui a gente traz em Devarim, no verso 22:12, faça para você franjas nos 4 cantos da tua roupa com a qual te vestires, né? Então aqui nós temos algo muito interessante. Já está falando do tzitzit aqui, né? Está falando aqui das franjas, mas não aparece a palavra tzitzit, mas está aparecendo essa palavra gadolim. E onde nós vemos uma palavra que tem relação com gadolim, justamente no verso 14 de Bamidbar, né? E agora que cresça, te rogo o poder de meu Senhor, como no momento que disseste. Veja que aqui é meu Senhor mesmo, Adonai, não é o tetragrama, é Senhor, a palavra Senhor, né, se referindo ao Eterno, mas com a palavra Adonai. E aqui nós temos a palavra Igdal, né? E essa palavra Igdal tem uma particularidade. Se você olhar na sua Torá e agora, se você pegar a sua Torá em hebraico, não vale a que está na internet, né? Porque na internet não vem esse detalhe, mas na Torá impressa, né? Pelo menos na maioria das cópias, vem esses detalhes que são trazidos na Torá, do rolo de Torá, né? Que é justamente esse Yud aqui. Se você perceber, esse Yud, ele está maior, né? As letras hebraicas elas não têm maiúsculo e minúsculo, mas no texto da Torá nós temos 17 letras que se sobressaem, ou por serem maiores ou por serem menores. Nós já vimos isso lá no estudo de Vaikra, a primeira palavra de Vaikra,
o Aleph é reduzido, tem um tamanho menor, significando, por exemplo, que as crianças começam a estudar a Torá pelo livro de Vaikra, né? Aos 5 anos elas começam a estudar o livro de Vaikra. E aqui nós temos um Yud aumentado. Então nós temos 17 dessas palavras, dessas letras, em toda a Torá, nos 5 livros da Torá. Né? Eu não vou dizer para vocês onde estão. Se tiver interesse, você procura letra a letra, que você vai descobrir essas 17 palavras, essas 17 letras que estão grafadas de uma maneira diferente. E isso nos traz um motivo de estudo, e os sábios se debruçaram muito sobre o estudo por causa dessas letras. Isso são sinais que o Eterno coloca dentro do texto para que a gente preste atenção. Aquele que quer estudar mais aprofundadamente a Torá, ele vai perceber que isso aqui deve ter um significado especial, não é um erro de impressão, né? Então todo copista, todo o software que fez cópia da Torá, ele teve que cuidar disso, né? Ele teve que fazer essas palavras com letras um pouquinho maior, né? Então vários sábios, como o Rashi, como o Baal Haturim, fizeram esses estudos numa época que não existia calculadora. Eles contavam as letras uma a uma, seus valores eram somados na mão, né? Então, de uma maneira muito complicada para a época, né? Não existia lápis, né? O lápis é uma invenção mais dos meados da Idade Média, né? Já quase no final da Idade Média, não existia papel, borracha e lápis, né? Como a gente tem hoje. Então tinha que se fazer isso de uma maneira que era muito complicada, não existia todo o recurso que a gente tem hoje, e hoje a gente tem bastante recurso, é muito mais fácil estudar, mas infelizmente muita gente não tem tempo para fazer esse estudo, não tem interesse, enfim, são vários motivos que levam a gente a não estudar o ensinamento do Eterno. Mas vamos ver aqui o que quer dizer essa palavra Gedolim e Igdal, né? Elas têm a mesma raiz, né? O Gimel e o Dalet, né? As duas letras Gimel e Dalet, elas têm um significado muito importante, né? Gadol, essas letras juntamente com o Lamed formam a raiz dessas duas palavras. Gimel, Dalet, Lamed, Gadol formam as duas palavras que aparecem tanto no texto de Devarim como no texto de Bamidbar, mostrando que há uma relação entre essas duas frases na Torá. Essa palavra é descrita aqui com esse Yud aumentado, e vamos ver o que quer dizer essa palavra com esse Yud aumentado, né? Esse Yud é a mesma letra que falta no Tzitzit, né? Então nós vemos aqui que esse Yud aumentado está numa frase que alude à franja, que está numa frase que alude ao Tzitzit, e é a letra que falta nas palavras Tzitzit de Bamidbar, né? Então parece que temos uma relação muito grande entre essas duas palavras. E na palavra Igdal, nós temos que a letra que segue o Yud é uma Gimel, a letra que tem o valor 3. Então, mostrando aí que aquelas 3 aparições da palavra Tzitzit tem alguma coisa a ver com essa letra aumentada. Então, nós temos aqui informações sobre a palavra Tzitzit. O Eterno nos coloca aqui esse Yud justamente para que a gente busque na palavra Tzitzit, né? Busque nesse Yud aumentado uma forma de explicar aqueles 603 mitzvot que a gente tem que observar usando o Tzitzit, né? Então vamos pegar aqui nesse verso, né, partindo do Yud, né,
nós temos aqui algumas observações. Então, se a gente pegar essas 3 letras aqui, justamente porque nós temos aqui um Gimel, né, nós vamos pegar e somar essas 3 letras. 30 mais 4 mais 3, 37. As próximas letras da palavra, nós temos aqui 1 e 50. E a próxima palavra, ou seja, as 3 palavras que vêm depois do Yud, nós temos 8 mais 20, 28. Ou seja, nós temos 3 números aqui. E 3 números parecem representar uma coordenada de algum lugar, né? A largura, comprimento e altura, por exemplo, né? Nós temos bairro, rua e cidade, por exemplo, né? Então, será que é essa a orientação que nós estamos recebendo por essas 3 palavras, né? Por essas 3 conjuntos de letras que aparecem depois desse Yud? Pode ser, vamos ver onde isso nos leva. Vamos fazer essa gemátria aqui que a gente passou a usar o valor das letras, ou seja, a gemátria dessas letras, e vamos ver o que a gente consegue, né? Então, partindo do verso 14 e 17, onde está a palavra Gidal, a gente avança 28 versos, ou seja, devido às letras Kaf e Het, né? Ou seja, vamos andar os bairros para frente. A partir dessa palavra, a gente chega no verso 45. O verso 45, então, é justamente o último verso desse capítulo 14. Então, nós andamos 28 a partir do verso 14, 28 versos depois do verso 17, nós chegamos no verso 45, mostrando aí que é o último, um novo bairro que está chegando. A palavra deve estar aí no novo bairro, que é o capítulo 15, né, que começa aqui com Vai da beira Adonai el Moshe Lemor. Né? Então, nós contamos aqui mais 37 versos a partir de Bamidbar 15, verso 1, e chega a justamente o verso 15 e 37, que é o primeiro verso do terceiro parágrafo do Shema, como a gente viu anteriormente. Então, parece que a gente está no caminho certo. A gente chegou no Shema, a gente chegou exatamente no início desse terceiro parágrafo do Shema. E para achar a casa, a gente vai contar 51 letras, né? 51 unidades a partir do início do verso. Então, se a gente contar 51 a partir daqui, a gente vai chegar na palavra tzitzit, no Yud que falta na palavra tzitzit. Olha que interessante, a gente conseguiu, a partir daquele Yud aumentado, a gente chegou aqui na letra tzitzit, na palavra tzitzit, exatamente na posição que deveria estar o Yud. E faltam ainda 2 Yud, né? A gente precisa encontrar os Yuds nas outras 2 palavras tzitzit, né? Então, se a gente voltar lá para o capítulo 14, verso 17, a gente vai partir lá do Yud aumentado, aqui da palavra Gidal, e vamos agrupar as palavras 3 a 3, porque nós temos aqui, depois desse Yud aumentado, né, nós temos aqui uma Gimel, que tem valor 3. Então, a gente pega o Yud e que vale 10, a gente pega 3 letras depois, chegamos na Nun, que vale 50, e 3 letras depois nós temos aqui, nós agrupamos as primeiras letras das palavras, desculpem, as primeiras letras das palavras seguintes, a primeira letra da palavra, primeira letra da segunda palavra e primeira letra da terceira palavra. Nós somamos aqui essas 3, vai dar 80. Depois nós pegamos a primeira letra da próxima palavra, que é o Aleph, nós pegamos a primeira letra da segunda palavra e nós pegamos a primeira letra
dessa outra palavra, que dá um total de 25. Ou seja, nós temos já o número 80 e nós temos depois o número 105. Então isso significa que a gente já achou um Yud aqui, partindo aqui do início, nós contamos 51 e chegamos aqui, partindo daqui e contando 80, a gente chega no segundo Tzitzit, e partindo daqui e contando o 105, a gente chega nesse próximo Yud, mostrando então que todos os Yud, aquele valor 30, não vem do Lamed, mas vem do Yud aumentado, né, conforme a gente vem discutindo. Então isso é uma forma da gente estudar mais profundamente a Gemátria, né, buscar um estudo mais aprofundado. Claro que isso requer muita prática, muita habilidade, muito conhecimento da Torá e muita observação de todos os detalhes que vêm na Torá. Então, quando a gente ouvir dizer que um sábio falou tal coisa, ou porque isso está no Talmud, ou porque isso está numa Midrash, né, isso vem de muitos anos de estudo. Então, esse ensinamento ele vem através de um estudo muito aprofundado da Torá, um estudo que requer muita dedicação, que requer muito aprofundamento da Torá. Então, é importante a gente observar que todo o texto da Torá, ele está, digamos assim, entrelaçado, ele traz muita explicação. Num verso ele traz explicação, ele traz detalhamento sobre um outro que você, quando viu, não entendeu direito. Então, você precisa estudar a Torá todo momento da sua vida, né? Estudar todas as parashotes na sequência e sempre lembrar num estudo de uma parashá, tudo que foi tratado nas outras. Então, nós vemos aí que nada na Torá está solto, nada na Torá está apresentado de forma largada, né? Você tem letras a mais, letras a menos, e elas são importantes, por isso que você não pode retirar nenhuma letra, nem acrescentar nenhuma letra, né? Imagine se tivesse uma letra a mais aí no meio, Halila, né, que se alguém escrevesse esse texto aqui com uma letra a mais aqui, a gente perderia esse ensinamento, a gente perderia essa verificação. Então você não pode alterar nenhuma letra, nem achar que alguma letra que aparece na Torá está ali sobrando, né? Ou aqui, no caso, faltando, né? Que se nós tivéssemos essas 3 Yud aqui, certamente o texto para frente seria todo diferente, né? A gente não teria muitos resultados que aparecem aí graças à ausência desses 3 Yud. Então, a gente tem que sempre lembrar que o Tzitzit nos foi dado naquele momento em que os espias retornam, né? E o Eterno diz, olha, vocês não acreditaram, vocês não obedeceram os ensinamentos, esqueceram dos mandamentos, então a partir de agora vocês vão ter carregar algo no seu corpo que vai lembrá-los em todo momento que devem conhecer as 10 das palavras e lembrar delas, né? Lembrar dessas palavras e praticar essas palavras no seu dia a dia. É isso o significado do Tzitzit, né? Você sempre olhar para ele e verificar que nos seus cordões, nos seus nós, estão as 603 mitzvot expressa nos 10 pronunciamentos do Eterno. Então, é isso que o Tzitzit representa. Toda essa busca numérica aqui que a gente fez foi para mostrar para vocês que existe uma forma da gente estudar os números dentro da Torá, e os números nos são dados justamente para validar esse ensinamento que a Torá nos traz. Então, a gente sempre tem que buscar esses
essas verificações, né, quando a gente interessa em saber se todos os detalhes da Torá nos estão trazendo ensinamentos, né? Não é uma forma de desconfiança, mas é uma forma de trazer esclarecimento para aqueles que não acreditam ainda que esse ensinamento, que o texto da Torá tem muita verdade que está além dos nossos olhos, né, que a gente tem que olhar com os olhos e com o coração e buscar esses ensinamentos na profundeza do texto, né? O texto Peshat é muito importante, talvez seja o mais importante, porque ele nos traz a verdade, é o que está escrito ali que nos interessa. Tudo o que está a mais é para validar esse texto, né? Então, se você estuda só, se você tem interesse em estudar as parábolas, né? Se você tem interesse em estudar os números mais escondidos, é justamente para comprovar que o texto do Peshat é válido, né? Que o texto do Peshat é o que te traz os ensinamentos, porque são nesses ensinamentos que a gente tem que ler e entender, mas a maioria das pessoas leem e não entendem, né? Então, é muito importante a gente perceber essas verificações e saber, olha, existem verificações, existiram sábios que se debruçaram sobre isso e mostraram que o texto é comprovado, então basta eu estudar o texto, basta eu praticar os ensinamentos que eu consigo entender quando eu leio, que já é suficiente, né? Claro que existem outras pessoas que vão querer ir mais a fundo, ótimo, né? Seria ótimo descobrir mais e mais, tem muita coisa para descobrir ainda, os sábios não decifraram tudo, né? Existem muitos ensinamentos ainda, mas a gente precisa sempre confiar no Eterno, confiar nos seus ensinamentos e permanecer na nuvem, né? Caminhar na nuvem o tempo todo e não se aventurar em fazer um turismo para numa terra distante para aprender alguma coisa que a gente já sabe que o Eterno já nos disse que aquilo é verdade, né? Que Eretz Zavat Halav Devat é a terra do Shabat, é a terra da plenitude, é a terra que mana leite e mel, é a terra, né, que nos traz tudo o que a gente precisa e que a gente não precisa, então, buscar isso por outros caminhos, ou seja, quando ele nos diz para nos afastarmos da idolatria, é justamente a gente se afastar de buscar respostas por outros caminhos, né? O caminho é a Torá, né? É o caminho, a verdade e a vida é a Torá. Ninguém vai ao Pai sem ser pela Torá. Então, é a Torá que a gente precisa buscar esses ensinamentos e praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia, né? Que a Torá, como diz o Salmo 119, verso 5, a Torá é luz para os meus pés, é a tua palavra, e é luz para o meu caminho, né? Então a Torá, ela tem que estar sempre presente no nosso dia a dia, né? Então eu peguei uma boa parte desse estudo de um livro muito interessante, que traz muitas coincidências numéricas na Torá. Ele nos traz várias letras dessas que estão escondidas, ele nos traz várias verificações que são mostradas de textos da Torá. Então, um livro muito interessante, quem tiver interesse aí pode ler esse livro, nos traz bastantes ensinamentos e possivelmente mais à frente eu trarei outros estudos baseados nesse estudo do professor Rav Osmar Levinsky, né? Então, quero agradecer a vocês pelo estudo, né? Agradecer a vocês pela participação no nosso estudo e quero lembrar vocês também dos estudos semanais em que a gente traz
que a gente traz aqui no canal Techuvá Total. Para aqueles que ainda não conhecem o canal Techuvá Total, a gente tem aqui no canal do Telegram, né, você apontando o seu telefone conectado à internet para esse QR Code, você vai você vai poder acessar todos os arquivos que a gente produz aqui no canal, que a gente prepara com muito carinho, com muita atenção, e você pode baixar gratuitamente para estudar em qualquer momento. Nós temos arquivos em PDF, nós temos vídeos, nós temos, enfim, vários materiais que você pode baixar no seu telefone ou no seu computador e estudar em qualquer momento. E todas as terças-feiras nós temos um estudo do hebraico, né, um momento do hebraico, onde o Moré Marcos Felipe nos traz um ensinamento da Parashá Shavua, um pedaço da Parashá Shavua, onde ele entra no hebraico mostrando não só o estudo da semana, mas o estudo do texto em hebraico, né, das palavras, dos verbos, dos adjetivos, dos pronomes, enfim, tudo o que versa sobre o hebraico, mas embutido no texto que vai ser estudado na Parashá Shavua. Às quartas-feiras nós temos um estudo bastante aprofundado dos Atos dos Emissários, né, o Masei HaShelihim, que são os conhecidos como os Atos dos Apóstolos. Moré Raimson Correia nos traz esse estudo com muito detalhamento do que foi escrito pelos seguidores, pelos emissários de Yeshua após a morte e ressurreição de Yeshua, quando eles então começaram a apresentar os ensinamentos para vários povos, né? Então, nós temos aqui nesse estudo um detalhamento, né, partindo do hebraico, mostrando muitos detalhes que estão dentro desses escritos. E às quintas-feiras eu trago aqui esse estudo de um pedacinho da Torá, que é justamente trazendo uma outra visão, não só do texto em hebraico, mas uma parte de números ou alguma coisa de ciência que está envolvido com a Parashá da semana, ou muitas vezes com alguma Parashá que já aconteceu, o que vai acontecer, sempre conectando com o que está sendo ensinado. E no Kabbalah Shabbat, na sexta-feira após o pôr do sol, nós temos o estudo da semana, o início do estudo da Parashá Shavua, da porção semanal, uma das 54 porções semanais que a gente estuda. Nós estamos na 37ª, né? Então nós vamos estudar agora no próximo Shabbat, se o Eterno assim permitir. Moré Marcos Felipe vai nos trazer essa porção Shelah Lehá, que como a gente já viu aqui alguma coisa, é muito importante esse estudo, né? E no sábado pela manhã, às 10 horas, e no sábado à tarde, às 16 horas, nós temos a continuação. O horário da sexta-feira é às 18 horas, o horário do sábado depende da quantidade de material que vai ser estudado. Pode começar um pouquinho mais cedo, pode começar mais cedo na parte da manhã ou na parte da tarde, mas a gente sempre vai informar para você o horário certo do início do estudo. Então, quero deixar vocês o meu Todá Rabá, né, meu agradecimento por vocês acompanharem o nosso canal, por você estudar a Torá. Aproveite bastante esses estudos que a gente faz. Na verdade, eles não esgotam o estudo da Torá. O estudo da Torá é muito mais amplo, né? Depende de você. A cada um ela vai trazer um ensinamento, né? Então, por isso é importante que você abra o seu coração, utilize apenas esse material como um guia de estudo, como um guia de alguma coisa que a gente já preparou,
mas o importante é que você sempre pratique, né? Que você estude e pratique a Torá no seu dia a dia. Shalom, shalom. Vou deixar com vocês uma música da dupla Arpavarim chamada Pan Hayu.